Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da 17ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Jeremias, no capítulo 14, versículos de 17 até o número 22, que nos diz assim: Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha de meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente, ou te desgostaste deveras de Sião? Por que então nos feristes tanto, que não há meio para nos curarmos? Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra ti. Mas por teu nome, não nos faças sofrer a vergonha suprema de levarmos a desonra ao trono de tua glória. Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Acaso existem entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos as águas? Não és tu, Senhor, nosso Deus, que estamos esperando? Tu realizas todas essas coisas. Amados irmãos e irmãs, deixa eu explicar que cidade é essa, o que estava acontecendo, para que você entenda melhor todo o contexto que o povo estava vivendo, ao ponto de que o profeta chega a proclamar então essa profecia. Nós temos um episódio famosíssimo dentro da história do povo de Israel, que é o episódio chamado de exílio babilônico, que é o momento em que o Império Babilônico ele invade a região ali ao entorno de Jerusalém, né, que era o chamado Reino do Sul, que tinha como capital a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém é onde estava o templo, o famoso templo que Salomão antigamente chegou a construir. E era lá onde as pessoas tinham dentro da sua fé que era a casa de Deus. Então era lá onde Deus habitava. Veja que é um pouco diferente do contexto atual. Por exemplo, seria algo similar ao Vaticano. Mas para a gente, duas compreensões são bem alteradas. Primeiro é que em toda igreja que tem um sacrário, Jesus está ali na Eucaristia. E segundo, que nós já temos a compreensão de que Deus está em todo lugar. Então, além da presença eucarística, nós temos essa outra presença de Cristo, de Deus, né? Mas o que acontece? Quando nós olhamos para a realidade do povo daquele tempo, Deus habitava apenas no templo. Era inclusive natural que uma vez ao ano as pessoas iam até Jerusalém em peregrinação. Então, para eles, ver a cidade de Jerusalém sendo destruída pelo Império Babilônico era algo muito dolorido. Por isso que o profeta começa a falar que Deus mesmo chora, noite e dia sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, né? Então, a dor chega no coração do profeta, a dor também chega no coração de Deus. E aí ele até fala dos cadáveres abatidos à espada, isso porque aconteceram duas invasões. A primeira invasão não foi tão violenta, mas na segunda teve muita morte, incendiou-se Jerusalém, se destruiu tudo. E aí, quando ele vai colocando um pouco dessa realidade, né, desse sofrimento, o que é que o profeta começa a falar do versículo 19 em diante? Ele diz assim: acaso o Senhor, Deus, rejeitou Judá inteiramente? Judá, nome do reino, era o reino de Judá, o reino do sul. Ou te desgostaste deveras de Sião? Sião é o nome da montanha a qual Jerusalém estava construída em cima. Ou seja, será que Deus se desgostou de Sião a tal ponto de que não vai fazer nada? Né? Depois ele coloca: por que nos feristes tanto, que não há meio para nos curarmos? Ou seja, por que Deus então acabou ferindo a gente ao ponto de não dar cura para cada um de nós? Entenda, qual era a compreensão que aquele povo tinha? É que tudo o que aconteceu foi providência de Deus, mas foi culpa dos pecados do povo. O povo peca, então Deus vem e fere as pessoas. Era essa a grande compreensão da teologia da época do exílio. Mas aí, o que eu acho bonito, e aí eu quero que a gente possa focar nesse aspecto, é quando vem do versículo 20 em diante. Primeiro, o reconhecimento do pecado. O próprio profeta fala: reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra ti. Mas ele diz assim, quando ele vai falando um pouco sobre essa realidade, ele acaba dizendo assim: mas meu Deus, lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Isso para mim é algo muito bonito.
Porque existe uma teologia desde o Êxodo chamada teologia da aliança, que é a compreensão de que Deus fez uma aliança com o povo. E o profeta, ele pede a Deus, lembra da aliança que o Senhor já fez. A gente reconhece os nossos pecados. Então lembra daquela aliança, não quebra essa aliança. E ao mesmo tempo, no versículo 22, ele começa a fazer uma grande oração muito bonita de reconhecimento de quem Deus é. Só ele faz a chuva cair. Não existe outro Deus que faça isso. E podemos aplicar para o nosso hoje, né? Nenhum Deus enviou seu Filho único para morrer por nós. Nenhum Deus tem tanta misericórdia, nenhum Deus tem tanto amor. E por aí vai. Amados irmãos e irmãs, à luz dessa primeira leitura, somos convidados a reconhecer os nossos pecados. A reconhecer também quantas e quantas vezes nós erramos. Mas ao mesmo tempo a reconhecer que Deus nunca quebrou a aliança. Se você for observar um pouco depois da história do povo de Israel, nos próximos trechos da própria Bíblia, você vai ver que o mesmo Deus, que segundo o povo tirou eles de Jerusalém, fez com que eles pudessem retornar. Mas o principal feito pelo próprio Deus é enviar seu único Filho. Porque somente Jesus é capaz de nos tirar do pior dos exílios, o exílio causado pelo pecado, que nos distancia de Deus e de sua graça. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.